Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você refletir. O que faria você começar uma revolução? O que seria capaz de mexer com você de um jeito que te deixasse tão atordoado, que fizesse você sair da sua zona de conforto, do seu dia a dia, e fizesse você liderar uma revolução? O que faria você começar uma revolução? Ao longo da história, o mundo passou por muitas revoluções. Revoluções que a gente estuda no colégio. Revoluções que mudaram sociedades. Revoluções que mudaram formas de produção, que mudaram regimes políticos. Quando a gente estuda sobre esse assunto, a gente vai perceber que, diante da necessidade real de mudança, revoluções acontecem. Diante da necessidade real de mudança, revoluções acontecem. E se eu pedisse para você agora fechar os seus olhos e tentasse imaginar nesse exato momento, se Deus te desse a seguinte visão do inferno, se você agora pudesse enxergar milhões e milhões, ou melhor, bilhões de almas completamente angustiadas, se você nesse momento pudesse enxergar bilhões e bilhões de almas em profundo terror, em profunda solidão, bilhões de pessoas rangendo os dentes de dor e de agonia, tente imaginar agora nesse momento bilhões e bilhões de almas recebendo a ira de Deus por toda a eternidade. Isso faria você começar uma revolução? Isso faria você se mexer? A boa notícia, irmãos, para mim e para você, é que a gente não precisa começar uma nova revolução. A verdadeira revolução já começou. Jesus deu início a ela. A maior revolução que o mundo conheceu foi a revolução iniciada por Jesus. Essa é a maior revolução da história. A gente precisa participar dessa grande revolução que Ele iniciou 2000 anos atrás. Jesus, quando pisou nessa terra, chamou homens comuns que se tornaram seus discípulos, homens que o seguiram. Jesus ensinou a esses homens, Jesus caminhou com esses homens, Jesus viveu com eles, e Jesus morreu e ressuscitou. O Espírito Santo foi enviado como Jesus prometeu. Os primeiros discípulos receberam poder e receberam coragem para continuar a obra que Jesus tinha deixado nas suas mãos. Irmãos, esses nossos irmãos lá do passado, de fato, revolucionaram o seu tempo. Diferente das revoluções históricas que a gente estuda, que acontecem para trazerem melhorias sociais, econômicas ou políticas, a revolução iniciada por Cristo é uma revolução completamente diferente. Não é uma revolução para a gente pegar em armas, pelo contrário, é uma revolução que traz mudança de vida, que transforma caráter, que faz uma transformação interna que nada nesse mundo é capaz de fazer. E essa revolução garante a vida eterna àqueles que creem. Não à toa, a Bíblia vai relatar que aqueles irmãos lá do início perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. E a Bíblia vai relatar que todos tinham temor, todos eram tementes a Deus, e muitos prodígios e sinais eram feitos
todos criam e tinham tudo em comum. Eles se encontravam diariamente no templo, não era só uma vez por semana, não. Eles partiam o pão nas suas casas. O texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e por causa disso, o Senhor acrescentava diariamente todos aqueles que eram salvos. Isso, irmãos, é um relato digno da maior revolução que o mundo já conheceu. Esse é um relato digno da maior revolução que o mundo já conheceu. Nesse tempo, irmãos, os discípulos começaram a pregar o evangelho com ousadia, e eles realizavam muitos sinais no meio do povo de Jerusalém, e eles viviam de uma forma, de acordo com o evangelho, que isso se espalhou por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje nós estamos aqui no interior do Rio de Janeiro, num país da América do Sul. Nós fomos alcançados por esse mesmo evangelho que impactou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Um dos episódios que marcaram o início dessa igreja foi o que a gente leu aqui agora no início. Qual é o contexto desse trechinho que a gente leu, que o chão tremeu? Pedro e João estavam indo ao templo, e acontece aquela cena que a gente conhece quando a gente lê o livro de Atos. Um aleijado é curado milagrosamente por eles. E aí, Pedro e João entrando no templo, vê aquele aleijado, ele pede esmolas, aí Pedro fala para ele aquilo que a gente já conhece: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E aí o texto vai dizer que muitas pessoas viram aquilo e ficaram admiradas, e louvaram a Deus por esse milagre. O apóstolo Pedro aproveita esse momento para então pregar para todas aquelas pessoas que estavam ali. Só que o texto vai dizer que os sacerdotes e os saduceus, que eram líderes religiosos daquele tempo, ficaram com inveja, porque os apóstolos estavam anunciando sobre a ressurreição em Jesus, e muitos estavam crendo neles. Então eles mandaram prender Pedro e João, e aí depois de investigarem aquele fato, mandaram então que eles não pregassem mais sobre Jesus e os soltaram. O que acontece é que esses irmãos vão logo se encontrar com os seus irmãos, e aí quando eles se encontram, eles compartilham esse testemunho incrível, e logo depois eles oram. Veja, Pedro e João tinham sido presos, estavam sendo perseguidos por conta do evangelho. Aqueles líderes religiosos ordenam para eles: olha só, não preguem mais no nome de Jesus. Eles se voltam para encontrar os seus irmãos que estavam reunidos, e o texto diz que eles foram orar, e eles oram fervorosamente, e eles oram cheios de ousadia, e o texto vai dizer que quando eles terminaram de orar, o chão tremeu. O chão tremeu. Isso é maravilhoso, não é? O chão treme. Imagina essa cena. Olha quanto poder acontece aqui. Geralmente a gente gosta do sobrenatural, a gente quer viver algo assim, algo que seja inesquecível, a gente quer ter uma experiência assim, algo que seja de repente místico. A gente quer ver um anjo, a gente quer ver um paralítico saindo da cadeira de rodas e andando normalmente. Tanto é que quando geralmente a gente ouve que as pessoas comentam sobre textos assim, caramba, que coisa impressionante, o chão tremeu, que coisa bizarra. Mas irmãos, o mais impressionante aqui, o que é bizarro mesmo, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e por isso eles anunciavam a palavra de Deus. Aqueles primeiros cristãos, eles não queriam apenas receber as bênçãos ou presenciar coisas sobrenaturais, humanamente falando. Eles queriam era obedecer o que Jesus tinha ensinado. Na oração que eles fazem antes do chão tremer, eles pediram para Deus continuar dando para eles um coração corajoso, um coração cheio de ousadia. E aí é que o chão treme. Eles não pediram para o chão tremer. Eles queriam continuar anunciando a mensagem do Evangelho. É muito mais impressionante ver a ousadia e o desejo daqueles discípulos de pregarem mais a palavra, mesmo depois de terem sido perseguidos por sua fé, de terem sido presos por sua fé, do que ver algumas coisas sobrenaturais que podem acontecer, irmãos.
E essas coisas aconteceram apenas para mostrar a veracidade do Evangelho, a veracidade do poder de Jesus, a veracidade do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. O chão treme apenas para dar certeza de que o Espírito Santo, Todo-Poderoso, estava ali com eles, estava ouvindo a oração deles seria sim respondida, eles receberiam sim coragem para anunciar mais a palavra mesmo. Essa é a verdadeira revolução. Essa é a verdadeira revolução. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ama Jesus e quer viver para a glória dele. Uma igreja que deseja viver em santidade. Uma igreja que deseja com todas as forças anunciar mais e mais do Evangelho. Falar mais e mais de Jesus. E é só você olhar para a história que você vai ver que tudo isso aconteceu. A igreja de fato cresceu, chegou a todos os cantos, realmente saiu de Jerusalém, continuou por toda a Judéia e Samaria e alcançou os confins da terra. Muitas vezes a gente quer viver as consequências de uma bênção como se elas fossem a bênção principal. A gente quer que o chão trema como se essa fosse a parte relevante do texto. Mas, irmãos, tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Tudo o que Ele faz para a sua glória. Se a gente quer viver algo como uma revolução de amor, como a gente tem pregado aqui todos esses dias, isso precisa ter como propósito Cristo e a sua glória. Ele é o principal. Jesus é o principal. Ele é quem deve ser o mais desejado. Não as consequências de ter Jesus como o principal, irmãos. Quando a gente faz dele o nosso Senhor, a gente vive coisas assim maravilhosas muitas vezes. A gente presencia assim muitos milagres, mas esse não é o principal. O que adianta uma igreja apenas cheia de gente, mas longe de Cristo? O que adianta uma igreja popular, mas sem vida que faz diferença? O que adianta uma igreja maneira, com louvor que toca bem, mas cheia de pecado que entristece a Deus? O que adianta uma igreja que faz o chão tremer, mas não muda em nada a vida da sociedade? Jesus deve ser o que mais importa, porque tudo é dele, tudo é para ele. Quantas vezes a gente fala de avivamento? E se a gente for honesto, quantas vezes a gente não quer só o que o avivamento pode proporcionar? Caramba, a igreja é bem mais cheia, cantando forte. É claro que isso é maravilhoso. Na maioria das vezes, isso é evidência de um coração cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, a gente deveria querer a essência do avivamento. Vidas santas. Essa é a essência. Vidas sedentas pela glória de Cristo, desejosas pela presença de Deus, vidas missionais. O maior desejo seja tornar Jesus conhecido. O que a gente pode aprender com essa igreja do primeiro século, nessa revolução que foi iniciada há 2000 anos atrás e dura até os nossos dias? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que o desejo de uma igreja que revoluciona é sempre pregar sobre Jesus. É sempre pregar sobre Jesus. O texto diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar. Essa coisa impressionante do lugar tremer, do chão tremer, aconteceu depois de eles terem orado. Você sabe qual foi o conteúdo da oração deles? A gente lê isso lá em Atos 4, alguns versos antes, do 24 ao 30. Olha a oração desses irmãos. Tu, soberano Senhor, lembra? Pedro e João tinham acabado de ser libertados da prisão, encontraram esses irmãos, tinham sido perseguidos por conta da fé, da pregação do Evangelho, se reúnem e eles vão orar. Olha o que eles oram. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e o seu ungido, porque de fato nessa cidade, em Jerusalém, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, e olha o que eles vão pedir. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios
por meio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, olhem o conteúdo da oração daqueles irmãos. O maior desejo deles é ter mais coragem, é ter mais ousadia para continuarem o trabalho de pregar o Evangelho. Isso não é impressionante? Eles não pedem por coisas sobrenaturais. Eles não pedem por dons espirituais. Eles já sabiam que isso era dado por Deus conforme a sua vontade soberana. Eles não pedem para ver coisas místicas. Eles pedem para continuar a obra enquanto esses sinais acontecem. Essa igreja revolucionou o seu tempo. Essa revolução dura até hoje. A gente está aqui, fruto dela. E a gente é chamado a participar disso. O que a gente precisa aprender é que o desejo real de uma igreja que faz a diferença, irmãos, não é o sinal, não é o prodígio ou as coisas sobrenaturais que podem acontecer no meio dela. O desejo de uma igreja assim, que faz a diferença, é a glória de Cristo. É tornar Jesus conhecido. Uma igreja que faz a diferença, uma igreja que ama Jesus com todo o coração, que busca santidade, porque isso faz a gente se tornar mais parecido com Jesus. É fazer discípulos como Ele mesmo ordenou. Irmãos, o Evangelho é a coisa mais preciosa que nós temos. O Evangelho é a coisa mais preciosa que nós temos. Aqueles irmãos do primeiro século viveram dessa forma porque a vida deles foi efetivamente transformada e foi tomada de convicção a respeito do Evangelho. Eles não apenas conheceram Jesus de um jeito superficial, não. A vida deles foi transformada de verdade pelo Evangelho. Por que isso foi uma revolução? Ou por que isso iniciou uma revolução? Porque, como eu falei no início aqui, revoluções só acontecem quando há necessidade real de mudança. O Evangelho é sobre isso. Todos nós precisamos desesperadamente de mudança. Nós nascemos pecadores, nós somos inimigos de Deus por natureza, nós somos pessoas odiosas, nós somos maus. Se a graça de Cristo não mudar lá dentro, nada mais nesse mundo vai. Aquela igreja primitiva viveu essa verdade e cumpriu a missão. E quanto mais ela se dedicava a isso, mais o Espírito Santo a capacitava para essa obra. A gente não tem a força necessária em nós mesmos. É por isso que o Espírito Santo é dado a cada um de nós. Aqueles irmãos foram até o fim por Jesus, ainda que sofressem perseguição. Na verdade, a perseguição para eles se tornou uma honra, se tornou um motivo de louvor. Quanto mais nós entendemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós, mais apaixonados, mais entregues, mais relevantes a gente se torna para a sua glória. Por isso, irmãos, o desejo de uma igreja que revoluciona é sempre pregar sobre Jesus. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que sinais e prodígios são apenas consequências do coração missional e desejoso por Cristo. Guarde isso no seu coração, pode ser que isso faça diferença na sua vida. Sinais e prodígios são apenas consequências do coração missional e desejoso por Cristo. Lembre, a gente acabou de falar isso aqui. Aqueles primeiros cristãos não ficavam orando, pedindo a Deus por sinais e maravilhas, não. Eles oravam para que o Evangelho continuasse. Mas os sinais aconteciam e eram importantes sim para evidenciar a veracidade da mensagem. Os sinais evidenciavam o poder de Jesus. Isso era importante, mas isso não era o foco da igreja. Esse não era o foco da igreja. Aqueles primeiros cristãos não ficavam orando para que o chão tremesse ou para que as paredes da prisão caíssem, mas essas coisas aconteceram, irmãos, e isso deixou cada vez mais claro que o Espírito Santo estava no meio daqueles irmãos, estava no meio daquela igreja, fortalecendo, direcionando. Essas coisas mostraram de forma evidente o poder de Jesus, a glória do Evangelho. Irmãos, o que precisa ficar claro para nós hoje é os amores daquelas pessoas, as afeições do seu coração, tudo que elas tinham dentro delas, não estavam nas coisas passageiras desse mundo, não estavam naquilo que os olhos podem ver,
Os amores daqueles primeiros irmãos não estavam nos seus bens, não estavam na sua reputação, não estavam na fama. Os amores daqueles irmãos não estavam nos milagres ou nos sinais. Os amores daqueles irmãos estavam em Cristo e sua glória. E é por isso que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E é por isso que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quantas vezes a gente canta músicas assim, eu vejo que só a luz, tal, e a gente canta, eu sinto o chão tremer e as paredes da prisão. E a gente canta isso pensando, poxa, seria poderoso se esse chão aqui tremesse agora, se a gente sentisse o poder do Espírito aqui. E eu te pergunto, e se o chão tremesse, o que isso mudaria na sua vida? Se o chão tremesse agora, nesse momento, se abrisse uma cratera aqui agora, e a gente pudesse enxergar com os nossos olhos, o que isso mudaria na sua vida? O chão não vai tremer. O chão não vai tremer. Enquanto os nossos amores estiverem no nosso trabalho, nada vai acontecer. Enquanto os nossos amores estiverem no nosso dinheiro, nada vai acontecer. Enquanto os nossos amores estiverem na nossa família, nada vai acontecer. O chão tremeu para evidenciar que o Espírito estava ali junto daqueles irmãos, justamente porque o que eles mais queriam era continuar pregando o Evangelho, porque o que eles mais amavam era Cristo. Era o Senhor da vida deles, era o Senhor da sua alma. Eles queriam continuar anunciando o Evangelho, mesmo em meio a toda a perseguição. Aí sim dá para entender porque o chão tremeu. A oração deles tinha sido ouvida, irmãos. Os amores daqueles irmãos estavam em Cristo e no Evangelho. E eu vou te dizer algo, se o chão não tivesse tremido, eles provavelmente fariam exatamente a mesma coisa. Eles teriam ido a todos os lugares e teriam pregado Cristo crucificado. Eles teriam sofrido por amor a Jesus da mesma forma. Eles teriam dado o resto das suas vidas para que Cristo fosse conhecido e glorificado. Você consegue entender? O chão tremer não significa muito no sentido do sobrenatural. Apenas que o nosso Deus tem poder para fazer qualquer coisa. O que a gente precisa refletir diante disso tudo é: onde está o nosso coração? Quais são os seus amores? Quais são os seus amores? Se a gente lê esse texto e o que mais impressiona é o chão tremer, então a gente não entendeu nada. Se a oração desses irmãos não impactar muito mais a nossa vida do que o sinal sobrenatural, então a gente não entendeu nada, irmãos. Se a gente deseja mais os sinais sobrenaturais que aconteceram do que a ousadia que aqueles irmãos desejaram, então a gente precisa se arrepender e a gente precisa reler o texto. A gente precisa ter o coração tratado por Deus. Sinais e prodígios são apenas consequências do coração missional e desejoso por Cristo. Ele deve ser o que mais importa, irmãos. A terceira coisa que a gente vai ver aqui é que o Espírito Santo ele tem um propósito claro ao se derramar sobre a igreja. O Espírito Santo tem um propósito claro ao se derramar sobre a igreja. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Antes do Pentecostes acontecer, antes de Jesus subir aos céus, ele estava com seus discípulos. E a gente lê lá em Atos 1, verso 8, Jesus vai ensinar para eles: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que vai acontecer? Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o poder que a gente recebe do Espírito Santo é para que a gente testemunhe. Esse é o principal propósito.
O poder recebido pelo Espírito Santo é para que a gente testemunhe. O propósito de Deus ao nos enviar o seu Espírito é que nós sejamos capazes de testemunhar. Não é apenas nós recebermos um dom espiritual, não é apenas nós recebermos uma bênção específica, não é apenas nós conseguirmos vencer algum pecado que tem nos afligido. Essas coisas também acontecem, o Espírito Santo tem poder para tudo isso, mas o que Deus mais deseja na nossa vida, quando Ele dá para a gente do seu Espírito, é que a gente testemunhe. O Espírito Santo nos é dado para testemunho e glória de Cristo. Irmãos, esse é o principal ministério do Espírito, é apontar para Jesus. Quando Ele enche o nosso coração, o que Ele quer é que a gente também aponte para Jesus, é que a gente testemunhe, anuncie, seja cheio para vencer pecado, seja cheio para viver de acordo com a vontade de Deus, e para que a gente anuncie com a nossa vida, com a nossa voz. A presença do Espírito é dada para que os discípulos recebam o poder de Deus e sejam capazes de passar por perseguições, evangelizar em todos os lugares, lutar contra os pecados, parar de olhar para si mesmos e servir com amor e dedicação ao reino de Deus. E sempre que a gente faz todas essas coisas, o testemunho que a gente dá para o mundo é um testemunho impressionante de que o nosso Deus é vivo de fato, de que o nosso Deus, Ele é real, Ele está vivo. O objetivo principal do ser humano é glorificar a Deus. Nós fazemos isso refletindo a imagem de Deus na face de Cristo. Irmãos, isso é testemunho. Isso é testemunho. Toda vez que você vive como Jesus deseja que você viva no seu dia a dia, você vai estar testemunhando. Nosso objetivo é vivermos para mostrar ao mundo que existe um Deus, que a nossa vida é desse Deus, que o mundo é desse Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a realizar essa tarefa. Deus tem esse propósito muito claro e muito específico ao nos dar do seu Espírito. Aí, irmãos, você pode ter certeza que se o nosso coração estiver no lugar correto, o Espírito vai nos encher ainda mais da sua presença. Ele é quem nos encoraja a anunciar, Ele é quem anima o nosso coração. O Espírito fez isso na vida daqueles irmãos no início da igreja. Eles pediram isso em oração. Deus ouviu e atendeu, e por isso o chão tremeu. E os discípulos depois disso continuaram anunciando corajosamente, como a gente já sabe. O Espírito Santo tem um propósito claro se derramar sobre a igreja. É para que a gente anuncie, irmãos, é para que a gente testemunhe. Diante disso tudo que a gente aprende com o texto, vamos aplicar ao nosso coração. Primeira aplicação: queira mais Jesus do que as coisas sobrenaturais que Ele é capaz de fazer. A gente já falou sobre isso tantas vezes lá na igreja, mas a gente precisa relembrar e repetir constantemente. Queira mais Jesus do que as coisas sobrenaturais que Ele é capaz de fazer. Existe algo mais sobrenatural do que ser como Jesus? Existe algo mais sobrenatural do que desejar e encontrar a presença de Jesus todos os dias? Irmãos queridos, se a gente acha que alguma coisa nessa vida é mais preciosa do que Cristo, então a gente ainda não entendeu o tesouro que é a pessoa de Jesus e a sua obra. João aqui, antes de começar o culto hoje, falou dessa experiência com o irmão, que ainda não tinha sentido nada nesse retiro. Talvez você esteja nessa posição hoje, não senti nada ainda. O que você mais deseja é a pessoa de Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer no seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele não quer só te dar uma experiência para você chorar, sentir alegria e depois se lembrar, poxa, que coisa legal que eu senti. Não. Ele quer encher a sua vida para que os seus amores se voltem e se inclinem em submissão e autoridade ao único que é digno de receber todo o louvor e toda a glória e toda a majestade.
até que a gente entenda que Jesus é o que existe de mais precioso, porque Ele é de fato. Se a gente quer mais a cura para uma doença do que a presença de Jesus todos os dias, a gente ainda não entendeu o que é mais importante. Se a gente quer mais a promoção no emprego, o aumento do salário, mais dinheiro do que a alegria de Cristo no dia a dia, então a gente ainda não entendeu o que é mais importante. Enquanto os nossos amores não estiverem em Cristo e no Evangelho, nós precisamos pedir perdão e ajuda a Deus para acertar o nosso coração. Irmão, Jesus é muito mais excelente, é muito mais belo, é muito mais precioso, é muito mais admirável, é muito mais deslumbrante do que qualquer coisa que a gente possa desejar nesse mundo, nessa vida. Segunda aplicação, anuncie Jesus para todos. Essa é a verdadeira revolução. Anuncie Jesus para todos, essa é a verdadeira revolução. Amar Jesus é revolucionário. Amar Jesus é revolucionário. É por isso que pregar o Evangelho é o que faz a revolução continuar. Essa grande revolução que Jesus iniciou há 2000 anos atrás. A maior revolução de todos os tempos já começou. Jesus deu início a ela. Ele fez isso com a sua própria vida. Hoje nós somos chamados a participar disso. A gente não precisa começar uma nova revolução. A gente precisa apenas entender que já existe algo acontecendo e participar disso com todo o nosso coração. Se a gente for uma igreja viva, cheia do Espírito, pronta para cumprir a missão que Jesus nos deu, então, irmãos, a gente realmente vai ser revolucionário. Em que lugar ou época você já ouviu falar de amar o inimigo? De ser o mais humilde? De abrir mão do que você tem? De tomar a sua cruz? Existe algo mais revolucionário do que isso? A gente é chamado a anunciar Jesus a todos, porque é isso que Jesus ensina para mim e para você. Mas é claro que a gente não vai conseguir sozinho, por isso a terceira aplicação. Deseje o Espírito Santo, mas deseje pelos motivos corretos. Deseje o Espírito Santo pelos motivos corretos. A propagação do Evangelho é o que Deus deseja que todos nós façamos. Muito mais do que os sinais maravilhosos que o Espírito Santo é capaz de realizar. Se a gente quer mais do Espírito Santo aqui no nosso meio, esse desejo precisa estar acompanhado do desejo de pregar o Evangelho. É para isso que o Espírito é derramado. O Espírito Santo deve sim, irmãos, ser desejado. Isso deve ser motivo da nossa oração. Espírito Santo, eu quero mais da sua presença. Deus, me dá mais da sua presença, enche meu coração, me faz transbordar, por favor. Mas esse desejo precisa estar acompanhado do desejo de anunciar também o Evangelho. E quanto mais essas coisas acontecerem no nosso coração, mais o Espírito Santo vai ser dado a nós. O Espírito Santo não é dado a nós só para a gente sentir algo gostosinho aqui no coração. Ainda que, quando Ele enche a nossa vida, a gente sinta algo gostosinho no coração. A obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. Deseje o Espírito para que Jesus se torne mais conhecido em você e através de você. Quero concluir. Você começaria uma revolução por amor a Cristo? Ou melhor, diante de tudo que a gente já falou aqui até agora, você participaria de uma revolução em andamento para que Ele fosse reconhecido? Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Jesus é o que existe de mais precioso e todos precisam conhecer, ainda que a gente sofra perseguição, ainda que a gente não tenha os nossos desejos materiais satisfeitos, ainda que a gente não tenha tudo que a gente quer nessa vida. Talvez a gente se esqueça ao longo da caminhada, mas quando a gente se converte, a nossa vida é dada a Ele. E essa é a melhor forma de viver. Mas agora Ele que é o Senhor sobre nós. Talvez aí o chão comece a tremer.
quando os nossos amores se inclinarem a Jesus em profunda submissão e desejo. O que fez o chão tremer lá em Atos foi a convicção de que os planos de Deus se cumpririam como se cumpriram, de que a igreja faria o seu papel como fez e daria glória a Cristo como deu, irmãos. A pergunta que eu quero terminar aqui fazendo é isso que você mais deseja? É isso que você mais deseja? Que Jesus seja mais e mais conhecido e desejado. Se é isso que você mais deseja, meu irmão, minha irmã, comece a se preparar, porque aí sim grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para essa igreja. Que seja esse o nosso desejo, que seja essa a nossa intenção. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela forma como você fala com cada um de nós, como você nos ama, como você trata o nosso coração, Senhor. Muito obrigado por tanto amor, por tanta misericórdia, por tanta graça. Obrigado pelo seu poder, Senhor. Você é capaz de fazer todas as coisas. Dá para a gente um coração que te deseja mais, Senhor. A gente precisa disso, a gente quer isso, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, Deus. Acerta os nossos amores, Senhor. Acerta as nossas afeições. Que a gente consiga te enxergar como a coisa mais preciosa que existe, porque é isso que você é, Senhor. Enche o nosso coração mais uma vez, inunda a nossa vida e faz da gente uma igreja que te ama e que vive de acordo com o seu evangelho, e que o nosso maior desejo seja anunciar a sua boa nova, Deus. Que o nosso maior desejo seja falar de você, para que todo mundo te conheça, e assim você seja glorificado e exaltado. A gente pede isso no seu nome, Senhor. Amém. Amém.